Daqui a alguns minutos você também poderá falar conosco. Primeiro vou ministrar uma palavra ao seu coração, e depois quero atender você, seus pedidos de oração e orar por você, tá bom? Abra comigo a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo de número 13, para que vejamos um dos textos mais explanados, lidos, alguns têm de cabeceira, a parábola do semeador. Mateus capítulo 13, a partir do verso 1, que nos diz: tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. Já juntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhes de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. Outra parte caiu em pedregais, onde havia bastante terra. Logo nasceu, porque a terra não era funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Então, outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. Enfim, outra caiu em boa terra e deu seu fruto, um a 100, outro a 30 e outro ainda a 60. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Perceba que esta parábola, ela está dividida em 4 partes. Quero vos falar ao coração, tentando explanar para você a veracidade deste texto e o que hoje podemos analisar para a nossa vida. E eu quero intitular, para a mensagem ter uma direção no seu coração, o tema para este texto ou esta proposta de hoje é a direção da palavra de Deus em tempo de fé. A direção da palavra de Deus em tempo de fé. Por que que eu estou intitulando em tempo de fé? Porque há momentos que muitos duvidam. Há momentos de opressão, há momentos de frustração, há momentos de decepção, há momentos de angústia, há momentos de aflições, há momentos de tribulações, há momentos de fadiga, há momentos de apertos, há momentos de crise, há vários outros momentos, os quais retiram muitos do ambiente da fé. É claro que alguns conseguem, de fato, crer em momentos de crise. Mas na sua grande maioria, as pessoas apostam da fé. Há pessoas que abandonam a fé quando a corda aperta. Mas vejam, senhores, como nós precisamos analisar a Bíblia em todo o contexto,
nós percebemos Cristo em momento de reflexão. Cristo inspirado em momento de observação. Cristo reservando-se para um momento pessoal, um momento único, um momento em que nós percebemos um observatório, um ambiente peculiar para ser tratado como reflexão. Perceba que a Bíblia diz: e tendo Jesus saído de casa naquele dia. A palavra casa nos refere ao aconchego, nos refere ao abrigo, nos refere ao nosso ambiente privativo, nos refere naquilo que é nosso. A sua casa, o seu sofá, a sua cadeira, o seu travesseiro, a sua rede, a sua mesa, o seu banquinho ou tamborete, o seu toco ou tronco, o seu cantinho, aquilo que é seu, aquilo que você conquistou ou ganhou, que hoje se torna posse legal sua. Simplesmente todos nós utilizamos essa expressão de alívio e de contentamento. Cheguei em casa. Por mais que tu vás a uma família tua, a um amigo teu, algum tipo de viagem, até para curtir, quando tu chegas em casa, tu percebe que aquele ambiente é agradável. Por quê? Porque ele é seu. Estritamente seu. Agora, Cristo prefere deixar um momento seu para ir adiante observar outro momento. Olha como a Bíblia diz, estou sendo redundante. Tendo Jesus saído de casa naquele dia. Naquele dia, mostrando um dia específico, mostrando um dia sujeito a acontecimentos, como qualquer outro dia. Porém, como a expressão é naquele dia, é uma narrativa, onde o autor consegue enxergar um dia específico, que Cristo estava em um momento peculiar seu, saindo Jesus de sua casa naquele dia, mostrando que haverá um acontecimento especial, um evento especial. E a Bíblia diz: estava assentado junto à praia. Tu sabes bem que nós gostamos de observar justamente as ondas da praia, o movimento das águas, né? Justamente o horizonte que nós podemos tentar enxergar ao longe das águas, a brisa, porque no movimento das águas, indo e levando as areias, e vem a brisa, a maré vai subindo, dependendo do horário, e percebemos as garças, as gaivotas, os pássaros. Talvez, havendo outras pessoas, a gente vai observá-las. Cristo estava no momento em que nós podemos intitular um evento estritamente seu, um momento seu, um observatório seu. Mas Cristo sabe que para todo evento particular haverão espectadores, haverão pessoas que querem utilizar um pouquinho que seja
das qualidades que alguém pode oferecer. Então a primeira coisa que eu digo a você é: todos os seus eventos particulares, ainda assim, poderão haver pessoas que queiram, através de você, aprender. Mesmo que seja o seu momento de silêncio, o seu observatório, o seu momento só. Sabe? Há muitos que se aborrecem, há muitos que se entediam até quando alguém o incomoda. Há pais, há esposos, há amigos que dizem: não me interrompa quando eu estiver no meu momento. Aqui Cristo tem a oportunidade de estar numa praia. Outros sim, há muitos que podem transferir este ambiente, ainda que você considere grosseiro o que eu vou dizer, mas para o banheiro, onde talvez seja o único lugar de uma enorme privacidade, até para falar no WhatsApp, ler a Bíblia, ler um livro, ler um jornal, ler uma revista, falar ao telefone. Enfim, é um momento de reflexão. Porém, a Bíblia, em que nos induz e nos leva a momentos de oração, diz: fecha sobre ti o teu quarto e orarás a Deus. Então nós percebemos que depende do ambiente da pessoa, depende do cenário geográfico da pessoa, mas sempre haverá um cantinho. Por isso eu disse, um sofá que é seu, um banquinho que é seu, mas mesmo assim haverão outros locais em que você pode ter um observatório. E aí, a Bíblia logo diz: e ajuntou-se muita gente ao pé dele. Pessoas que de fato chegaram muito perto, próximo, o rodeavam, porque Cristo já era conhecido. A fama da forma que Deus usa Jesus já era anunciado. Um profeta, um curandeiro, um homem inteligente, um mentor, um poeta, um juiz, um homem de Deus. E ali a Bíblia nos diz: de sorte que entrando num barco se assentou. Tu sabes que existe aqui o cenário geográfico para este barco. Ele podia estar atracado na praia, um pouco da parte do bico dele justamente na praia e a outra por cima das águas, ou ainda amarrado num toco e todo ele por cima das águas, mas não se desprendia. Como nós percebemos e sabemos que é impossível, talvez é impossível não ter ali um toco, então ele estava realmente atracado na praia. E a Bíblia diz que ele se assenta, novamente nos demonstra um local específico até para falar às pessoas. Deus tem me dado aqui a oportunidade de um local específico para falar para você. Assim como eu estive agora há pouco assistindo o JP no seu programa, e ele falando sobre o dia 29, 30 ou 31, que o sistema analógico será, o sinal desligado. E dizendo para as pessoas se organizarem. Então, procurem realmente se organizar para que a nossa amizade continue aqui, o nosso respeito mútuo continue aqui. Pois bem, a palavra de Deus está dizendo que Cristo assenta num barco, e há uma explanação aqui maravilhosa, porque
Tu sabes que barco é o veículo que leva o homem às águas para a pescaria. O barco não é a lancha, não é o jet ski, tá? O barco não é especificamente para lazer. O barco, na sua grande maioria, é para trabalho. Era o veículo do pescador. Então Cristo se assenta em cadeira de pescador. Liga uma coisa com a outra. E Cristo naquele momento começa a falar à multidão daquele observatório, tanto dentro de casa quanto na praia. Cristo elabora verdades para falar ao povo, para que o povo assimile e de fato pratique e venha conquistar vitórias. Eu quero ser sempre enfático, incisivo, veemente, uma palavra concisa que venha aclarar a tua mente, porque eu quero imbuir isso ao seu coração. E isto a Bíblia diz, e lhes falou muitas coisas por parábolas, porque a Bíblia está especificando que Cristo estava no barco, e logo depois de especificar que Cristo está no barco, os assuntos são variados, porque há um assunto para cada pessoa. Talvez você que me acompanha, o seu problema seja no seu trabalho, outro seja em casa, outro seja com a filha, outro seja com o filho, outro seja na vida financeira com dívidas, enfim, os assuntos são variados. E Cristo falava a todos eles de uma maneira concisa, porém amorosa, veemente, mas doce. Aí a Bíblia